Olá, boa noite. Aqui é o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, professor de História do Pensamento Cristão 1 no Seminário Presbiteriano de Goiânia. Essa é a gravação da aula 8 sobre Agostinho de Hipona, o Triunfo da Graça. Nossa intenção é apresentar esta aula e daqui a pouco a próxima aula. Então, Agostinho de Hipona, ele nasceu em Tagaste, no dia 13 de novembro de 354. Tagaste é uma cidade da Numídia, na África, no norte da África. Ele faleceu na cidade de Hipona, na Tunísia, em 430, durante o cerco de Hipona pelos vândalos na invasão. Ele iniciou a sua peregrinação espiritual em 373, quando leu a obra Hortêncio, e conheceu a Cristo por meio da conversão em 386. Tornou-se bispo de Hipona em 397, cargo que exerceu até o ano de 430 na sua morte. As suas principais obras e as mais conhecidas são A Cidade de Deus, Confissões, onde ele fala da sua vida espiritual, da sua peregrinação, da sua conversão, e sobre a Trindade. O seu principal legado para nós, ele é um dos maiores teólogos e filósofos da Igreja, foi um apologista que lutou contra o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo, vamos tratar disso nessa aula, e escreveu a primeira filosofia cristã da história, que é o livro A Cidade de Deus. Muito bem. O nosso conteúdo ele não será muito longo. Quando nós falamos de Agostinho, depois desse breve resumo da sua biografia, precisamos entender que o pensamento de Agostinho, que é muito vasto, ele tratou de muitas questões. Para a nossa matéria, que é uma matéria introdutória de graduação, o pensamento de Agostinho é melhor conhecido através das principais controvérsias nas quais ele se envolveu. Como nós dissemos, primeiro ele se envolveu contra os maniqueus. Em seu primeiro grande debate teológico, Agostinho se ocupou dos maniqueus, uma seita dualista que cria que o universo físico se originou das trevas, enquanto a alma humana é produto da luz. Portanto, eles elaboravam principalmente o dualismo entre o bem e o mal. Contra essa seita, Agostinho defendeu a dignidade da Igreja e seu direito exclusivo de se chamar Igreja de Cristo. Mani achava que poderia remontar suas crenças ao próprio Jesus Cristo em vão, ao passo que a verdadeira Igreja, por meio dos apóstolos, recebe de Jesus a sua autoridade, a qual constituiu a base da fé cristã. Contra os maniqueus, Agostinho defendeu o Antigo Testamento como preparação para o Novo Testamento e a unidade entre os dois e a questão da continuidade entre os dois. Ele então mostra que isso está em harmonia e continuidade com ele. O Novo Testamento está em harmonia e continuidade com o Antigo Testamento. Agostinho não acreditava que houvesse uma quebra radical entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Para Agostinho, continuando, a criação é uma obra boa e positiva. Por causa dessa questão do dualismo entre o bem e o mal, Agostinho precisa definir o que ele entende sobre o mal, e ele deixou para nós uma das mais profundas e coerentes definições de o que é o mal. Para Agostinho, o mal é a corrupção do bem e o resultado do livre pecado do homem. Agostinho denunciou de forma especial o dualismo metafísico do maniqueísmo, com o seu panteísmo e o seu materialismo, defendendo o cristianismo contra essa seita oriental.
Segunda controvérsia dentro da qual Agostinho se envolveu foi contra os donatistas. Em seu trabalho pastoral, Agostinho se viu diretamente confrontado com o donatismo. Este cisma, cujo nome vem de Donato, bispo de Cartago, vizinho ali da Tunísia, de Hipona, e uma das principais escolas teológicas do norte da África, a Donato acabou conduzindo um cisma, e a igreja donatista ela sobrevive até hoje por meio da igreja copta egípcia, se eu não me engano. Então Donato ele surgiu durante a perseguição dos imperadores Décio e Diocleciano, que foram bastante severos. Os donatistas recusaram a ordenação de um bispo suspeito de ter entregue as escrituras para ser queimada, por ocasião de uma dessas perseguições. Eles se percebiam como uma igreja de puros, julgando severamente os cristãos que acolhiam com demasiada indulgência os convertidos e os fracos que se entenderam com o poder romano. Eles chegaram a rejeitar a validade até mesmo dos sacramentos celebrados por esses bispos que, na visão deles, haviam traído a igreja e que eram indulgentes quanto à questão do pecado dentro da vida da igreja. Mas, para Agostinho, os donatistas eram culpados do pecado de cisma ao se apartarem da igreja. Foi por ocasião desse conflito que Agostinho elaborou a sua teologia dos sacramentos e também da igreja. Ele sustentou firmemente que a graça sacramental age por si mesmo, ex opere operato, que pode ser traduzido como em virtude do próprio ato, sendo irrelevantes as condições espirituais do ministro. Agostinho entendia que o sacramento era válido só pelo fato dele ser celebrado, independente da situação moral do bispo que estivesse celebrando o sacramento. Ao fazer isso e ao falar assim, Agostinho vai lançar as bases do sacramentalismo católico romano, que depois a reforma, por meio de Martinho Lutero, vai questionar, porque o catolicismo vai entender que bastava participar do sacramento e já estava tudo bem, o que a reforma vai contradizer, porque era necessário um verdadeiro arrependimento e a justificação pela fé somente. Em seu entendimento, os sacramentos, no entendimento de Agostinho, os sacramentos continuam válidos, porque é Cristo quem oferece os sacramentos. Então, Agostinho ele elaborou, sobretudo, a doutrina da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, unificado pelo amor no Espírito. Aqueles que dela se afastam possuem em vão a fé, os sacramentos e mesmo as virtudes do cristianismo. Assim, ele foi levado a afirmar uma igreja invisível, conhecida apenas por Deus, os eleitos, os verdadeiros cristãos, dentro da igreja visível, que era a igreja atuante na terra. Então, Agostinho vai lançar as bases do conceito de igreja visível e invisível. A igreja visível é aquela que nós vemos e da qual nós fazemos parte. Essa igreja ela é composta tanto de joio como trigo. E nela nós temos crentes e não crentes, e pessoas que poderão vir a se tornar crentes no decorrer da caminhada. E também a igreja invisível, aquela que só Deus vê, a igreja dos eleitos de Deus, dos verdadeiros cristãos. Depois nós vamos acrescentar a essa discussão a questão de igreja triunfante e igreja militante. A igreja militante é a igreja que está no presente aqui na terra, labutando pela pregação do evangelho e pelo crescimento espiritual dos convertidos. A igreja triunfante é aquela que já está nos céus, aquela que descansou das suas fadigas aqui na terra e que, portanto, já está no triunfo do descanso eterno, ainda que não completo, porque ainda falta a ressurreição e o arrebatamento, mas já gozando das graças de Deus e não tendo mais nenhuma fadiga com os afazeres aqui da terra. Então, enquanto nós esperamos a vinda do Senhor
santos e pecadores estão misturados, joio e trigo crescendo juntos. Somente Deus conhece os seus eleitos, nós não conhecemos. Ele nos enviou para pregar, mas nós não conhecemos todos os eleitos. Essa diferenciação entre a igreja visível e a igreja invisível, ela vai ser enfatizada principalmente por João Calvino e outros teólogos protestantes durante o período da Reforma. Então, a terceira controvérsia na qual Agostinho vai se envolver é a controvérsia contra Pelágio. Então, pela primeira vez na história da igreja, surgirá a controvérsia sobre as doutrinas da graça. Pelágio, nascido na Grã-Bretanha, famoso por sua disciplina moral, começou a defender que a vida cristã consistiria em um esforço constante através do qual a pessoa vence seus pecados e obtém, dessa forma, a salvação. O diácono Paulino de Milão acusou o principal discípulo de Pelágio, Celestino, de 6 heresias, que eu passo a numerar. Primeiro, ele acusou a Pelágio de ensinar que Adão foi criado mortal e teria morrido quer tivesse pecado, quer não tivesse pecado. Segundo, o pecado de Adão contaminou só ele e não a raça humana. Ele não era representante de ninguém na presença de Deus. 3. As crianças recém-nascidas estão naquele estado em que estava Adão antes da queda, sem pecado. A raça humana inteira nem morre por causa da morte de Adão, nem ressuscita pela ressurreição de Cristo. Eu não sei aonde que ele vai chegar com isso depois dos seus ensinamentos. 5. A lei, tanto quanto o evangelho, conduz ao reino dos céus. Então ele entendia que se eu obedecesse à lei, sem errar em nenhum ponto, eu estava salvo também. A lei era instrumento de salvação, e ele então com isso vai contradizer o ensino de Paulo em Gálatas. E 6, mesmo antes da vinda do Senhor, houvera homens sem pecado aqui na terra. Esses eram os conceitos de Pelágio, que esse diácono vai acusar no principal discípulo de Pelágio depois. Para Pelágio, não haveria necessidade de alguma graça especial de Deus, pois esta era algo que estaria presente em todos os lugares e em todo momento. Agostinho se opôs a Pelágio. Para isso, ele se lembrou de como foi difícil a sua conversão e como ele orava: até quando, Senhor? Até quando? Amanhã, sempre amanhã. Por que não acaba com a minha imundície neste exato momento? Agostinho fala isso no capítulo 7 das suas Confissões, onde ele retrata a sua peregrinação espiritual e como ele resistia a Deus, mesmo se dizendo cristão ou interessado no cristianismo. Não podemos esquecer que Mônica, a mãe de Agostinho, orou pela sua conversão, intercedeu diante de Deus pela sua conversão por 40 anos. Não foi 40 dias, nem 40 meses, não. Ela orou por 40 anos para que seu filho conhecesse Jesus. Desculpem aí. Então, a sua resposta a Pelágio foi bastante abrangente. Primeiro, Agostinho disse que a partir da queda de Adão, a humanidade se tornou totalmente depravada. O que ele quis dizer com isso? Que todas as esferas da nossa humanidade, razão, vontade, afetos, tornaram-se escravos do pecado. Não é que nós nos tornamos os piores pecadores dos piores pecadores. Não, o conceito de depravação é que todas as áreas do ser humano foram afetadas de tal modo pelo pecado que nos tornamos escravos do pecado. Então, como herança maldita recebida de Adão, a natureza humana passou a ser escrava do pecado e sujeita à morte. Como consequência disso, a vontade humana nem sempre é dona de si mesmo. Ele vai questionar o conceito de livre-arbítrio. Olha o que ele diz.
Porque estávamos todos naquele homem, Adão, desde que todos nós éramos aquele homem que caiu em pecado através da mulher, que foi feita para ele antes do pecado, porque ainda não havia a forma particular criada e distribuída a nós, na qual, como indivíduos, deveríamos viver, mas a natureza germinal, da qual deveríamos ser propagados. Estava lá. E isto, tendo sido corrompido pelo pecado e amarrado pela cadeia da morte, justamente condenado, o homem não poderia nascer de outro homem em qualquer outro estado, a não ser o estado de queda no pecado. E assim, no mau uso do livre-arbítrio, originou-se toda a série de males, da qual, com o seu encadeamento de misérias, escolta a raça humana da sua origem depravada, como de uma raiz corrupta para a destruição da segunda morte, a que não tem fim, exceção feita para aqueles que são libertos pela graça de Deus. O que Agostinho está dizendo é que quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão com a vida eterna. Ele tinha uma vida perfeita, germinal, mas ele não tinha ainda a vida eterna porque ele poderia perdê-la. Ele poderia cair. O nosso professor de teologia sistemática, quando explica isso, ele dizia que Adão tinha vida humana perfeita. Ele teria vida eterna se, obedecendo ao mandamento de Deus, ele tivesse vencido o período de prova. Então Deus o elevaria à condição de vida eterna e jamais ele poderia ser exposto ao pecado outra vez. Só que Adão caiu no teste e ele perdeu o direito de obedecer, de obter a vida eterna, e perdeu a sua vida humana perfeita, sem pecado, tornando-se então pecador na presença de Deus. A consequência disso é que o ser humano é incapaz de conseguir a própria salvação sem o socorro da graça especial do Evangelho. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma outra tradução: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma outra tradução: todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus. Carecer, perder e não alcançar a glória de Deus é a condição presente do ser humano vivendo no pecado, segundo Agostinho, e segundo a nossa interpretação, é o que as Escrituras ensinam também. Em segundo lugar, como decorrência do primeiro, somente somos salvos por causa da eleição livre e incondicional de Deus. Deus nos elege livremente e não há nenhuma condição em Deus para que ele possa ou para que ele precise escolher quem quer que seja. Deus, em sua maravilhosa graça, Deus escolhe pecadores na eternidade, não por mera previsão de fé ou obras, mas por sua graça para a sua glória. Não é porque Deus previa que a pessoa ia crer que ele o elege, mas ele o elege para que ele possa crer. Assim, Agostinho diz: deixe-nos então entender o chamado por meio do qual eles se tornaram eleitos. Não aqueles que são eleitos porque creram, mas que são eleitos para que possam crer. O que é importante você guardar na sua memória aqui é que a prioridade da graça livre e soberana de Deus na salvação de pecadores foi afirmada claramente por Agostinho. Porque ele entendeu que só sendo livre e soberana, a graça pode ser, de fato, graça imerecida. Qualquer outra maneira, ela não é uma graça imerecida. Em terceiro lugar, essa graça age de forma irresistível nos eleitos. O Espírito convence eficazmente os pecadores, atraindo-os irresistivelmente a Cristo, cativando-os com a sua beleza e a sua formosura. Olha o que diz Agostinho: quão doce foi para mim estar liberto subitamente desses prazeres infrutíferos, os quais um dia temia perder.
Tu os afastastes de mim, tu que és alegria soberana e verdadeira, tu os afastastes para longe de mim e tomaste o seu lugar. Tu que és mais doce do que qualquer prazer, embora não seja para carne e sangue, tu que excedes com brilho toda luz, não obstante mais oculto que qualquer segredo dos nossos corações, tu que sobrepujas toda honra, embora não aos olhos dos que se exaltam a si mesmos, ó Senhor meu Deus, minha luz, minha riqueza e minha salvação. Com certeza não posso dizer, mas Agostinho está citando aqui as Confissões. Esse texto que eu estou utilizando, na sua maior parte, é baseado num texto do reverendo Franklin Ferreira. Eu procurei a referência de novo na internet, na época eu não copiei, não encontrei novamente, mas eu quero dar os devidos créditos ao reverendo Franklin, desse texto que nós estamos usando para essa aula. Então ele entendeu, Agostinho entendeu, que até mesmo a fé é um dom de Deus, obra da sua graça imerecida. Continuando, em quarto lugar, estes pecadores eleitos e graciosamente atraídos a Cristo perseverarão. Mais ainda, Deus mesmo persevera sobre eles para os conduzir à glorificação. No caso dos santos predestinados ao reino de Deus pela graça divina, a ajuda concedida para que perseverassem não foi aquela dada a Adão, mas uma ajuda especial, comportando forçosamente a perseverança de fato, sendo de tal maneira forte e eficaz que os santos não podiam fazer outra coisa senão perseverar de fato. A salvação, do começo ao fim, é obra da graça de Deus para a sua glória. O que Agostinho quis dizer? Que aqueles que perseveram porque são eleitos de Deus, não porque são bons, não porque são fortes, não porque são os melhores, mas porque a graça de Deus especial continua agindo na vida deles após a própria justificação, para que eles perseverem na fé. Esse é o ensino de Agostinho. Agostinho não ensinou os 5 pontos do calvinismo. Embora a argumentação seja construída mais ou menos na ordem, não está aqui os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo vêm lá em 1618 com o sínodo de Dort. Mas toda a teologia dos 5 pontos do calvinismo, ela tem o seu embrião e a sua forma de argumentar em Agostinho de Hipona. Calvino dizia que no que diz respeito às doutrinas da graça, Agostinho é todo nosso, ou seja, o protestantismo se apropriou de todo o ensinamento de Agostinho no que diz respeito às doutrinas da graça. Então, a base da diferença entre Pelágio e Agostinho foi seus pontos de vista sobre a natureza humana e a graça de Deus. As ideias de Pelágio foram refutadas por Agostinho numa série de tratados que se tornaram conhecidos como tratados antipelagianos. E o pelagianismo foi condenado como heresia pelo bispo de Roma em 417 e 418. Depois foi condenado pelos concílios de Cartago em 418 e de Éfeso em 431, que nós já demos uma olhada sobre a cristologia de Éfeso quando tratamos dos concílios e das controvérsias cristológicas. E finalmente no concílio de Orange em 529. R.C. Sproul, ele está correto ao dizer: precisamos de um Agostinho ou um Lutero para nos falar novamente, caso contrário, a luz da graça de Deus será não somente ofuscada, mas completamente extinta na nossa época, em que o arminianismo se tornou a grande e imensa maioria do cristianismo moderno. O reverendo Alderi, quando ele trata dessa questão no nosso livro Fundamentos da Teologia Histórica, ele diz que Agostinho acusou Pelágio de 3 heresias. Primeiro, ele acusou Pelágio de negar o pecado original no sentido de culpa herdada.
A própria argumentação de Agostinho é que nós batizamos as crianças, e é uma argumentação a favor do batismo infantil, por causa do seu pecado original. Se não existe pecado original, como Pelágio ensinava, por que Pelágio batizava crianças? Não tinha razão de ser. Segundo, Agostinho acusa Pelágio de negar que a graça sobrenatural de Deus seja essencial para a salvação. E terceiro, Agostinho acusa Pelágio de afirmar que, pelo menos em teoria, era possível de se viver uma vida sem pecado mediante o uso correto do livre-arbítrio. Agostinho construiu seu argumento contra Pelágio sobre duas convicções. Primeiro, a total corrupção dos seres humanos, que ele chama de total depravação, após a queda. E a absoluta soberania de Deus. Agostinho, ele é o maior teólogo do seu tempo e ele é o divisor de águas na história da Igreja. Embora ele fosse completamente apegado à alegoria, e ele traz muita vergonha para a gente nas suas interpretações alegóricas, ele tinha imenso prazer nele, nós encontramos o clímax da alegoria. Agostinho laborou em muitas áreas da ortodoxia, trazendo vários argumentos importantes para a apologética cristã, para a vida devocional e de oração e contemplativa, e também para a organização eclesiástica da igreja. A igreja protestante segue Agostinho principalmente no que diz respeito às doutrinas da graça, mas a igreja protestante, por meio de Lutero e depois dos demais reformadores, rompe especialmente com Agostinho nas doutrinas sacramentais e na sua eclesiologia. Quando você estuda Martinho Lutero, você tem que ver a argumentação de Lutero contra o agostinianismo no que diz respeito à sua eclesiologia. No entanto, Lutero, que era um monge agostiniano, ele vai argumentar sobre a salvação usando as doutrinas da graça, mas fugindo do conceito de justificação de Agostinho, que ele era completamente inadequado para a igreja cristã. Vale a pena você ler as obras de Agostinho, vale a pena você conhecer com mais profundidade Agostinho. Especialmente as obras A Cidade de Deus, As Confissões e os seus tratados sobre a Trindade, cuja argumentação é muito importante e ainda relevante para a apologética cristã contemporânea. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá, Deus te abençoe.